The Wizards of Realism. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje vamos conversar um pouco sobre aquela historinha da Bíblia que diz que Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que tudo foi uma invenção dos romanos para camuflar uma possível culpa de uma autoridade romana? Então, com vocês um pouco dessa história, desse subterfúgio criado por romanos e religiosos para cobertar uma grande mentira. A verdadeira história de Judas Iscariotes sobre a possível traição a Jesus Cristo. Será que Judas Iscariotes foi realmente um traidor, como está relatado no Novo Testamento? Como todos sabemos, o nome Judas hoje em dia virou sinônimo de traição, de falta de caráter, um adjetivo pejorativo. Esse homem pode ser o injustiçado nos evangelhos. Vejamos a verdadeira história de Judas Iscariotes quanto à traição em troca de 30 moedas de prata. Essa história aparece nos 4 evangelhos, com uma ou outra variação. A maior evidência que essa história é uma farsa, uma manipulação, uma criação romana, está nos textos de Paulo, os mais antigos entre os do Novo Testamento, escritos por volta do ano 50 depois de Cristo. Uma passagem da primeira epístola aos Coríntios, Paulo diz que, depois de ressuscitar, Jesus apareceu para os 12 apóstolos e não para 11. Disse Paulo, abre aspas, ele foi sepultado e no 3º dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 discípulos. Fecha aspas. Essa passagem encontra-se em Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Você ouviu muito bem, 12 discípulos e não 11. Ou seja, Judas Iscariotes estaria lá. Não teria se matado após a famosa traição, como dizem os evangelhos. Essa epístola foi escrita pelo menos 10 anos antes de Marcos, o primeiro dos 4 evangelhos. Além desse relato de Paulo, existe outro documento que defende Judas quanto à traição a Jesus. O Evangelho Apócrifo, Evangelho de Judas. Uma cópia desse manuscrito foi revelada em 2006. O texto foi escrito originalmente por volta do século II, já que ele foi mencionado em uma carta escrita pelo bispo Irineu de Lyon, em 178 d.C. Segundo o texto, Judas teria apenas acatado o pedido de Jesus ao entregá-lo para as autoridades romanas. Nessa versão, Iscariotes era o apóstolo mais próximo do mestre, daí o pedido ter sido feito a ele. Jesus, na sua última semana de vida, segundo a Bíblia, era protegido por uma multidão durante todo o dia. Vejamos o que diz Marcos 28, 12. Abre aspas, procuravam prendê-lo, mas temeram a multidão. Fecha aspas. Ele seguia à noite para Betânia, onde estava hospedado. As autoridades romanas não precisariam da ajuda de Judas para encontrar Jesus. Essa história da traição de Judas foi um subterfúgio romano para tirar a culpa da prisão do mesmo por um cidadão romano, uma autoridade romana. O jogo político foi o seguinte: fizeram isso para facilitar a conversão dos romanos ao cristianismo, principalmente das elites romanas. Nessa época, parte da população do império já começava a se converter, e não ficaria bem se a maior parte da responsabilidade pela morte de Jesus recaísse justamente sobre o romano Pôncio Pilatos. Então, para eles,
foi melhor que essa dita traição recaísse em cima de um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes. Os romanos eram politeístas e em meados do ano 70 estavam aderindo à nova religião, o cristianismo. Por causa dessa preocupação em isentar o romano desse ato de traição, os evangelhos fazem Pilatos lavar as mãos. Meus amigos, tudo não passou de uma falcatrua teológica, subterfúgios engendrados por autoridades romanas e religiosas para eximir de culpa um cidadão romano, uma autoridade romana, sobre esse dito episódio. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Fé religiosa é ausência de raciocínio crítico. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fui. If there is no human justice, there is no justice at all.